Boa tarde, alunos. Aqui nós estamos com a nossa aula a respeito de características dos gráficos das funções. Essa aula tem o objetivo de proporcionar a vocês condições de reconhecer os vários tipos de gráficos e algumas particularidades deles, tá? Então, aqui nós temos um gráfico de função polinomial do primeiro grau. Nesse gráfico está presente as raízes, no caso a raiz, né, que nesse caso, no caso dessa função, está passando pela origem, pelo ponto 0, 0. Por que está passando nesse ponto 0, 0? Se a gente for observar, nós temos um comando aqui, né, que seria o coeficiente linear, ele está igual a 0. Então, essa função, se a gente fosse escrever essa função, ela seria de um tipo ax, certo? Seria uma função f de x do tipo ax, não teria mais b, né? O b aqui seria 0, certo? Nessa mesma função, a gente pode ver aqui, nessa função, nós temos presente aqui, ó, o coeficiente linear, que é um controle deslizante. A gente vai alterar esse controle deslizante, ele está em 0, né? Como eu disse, esse formato de função seria uma função onde o b é igual a 0. Passando esse b para 1, olha, veja, o que é que aconteceu? A função subiu, ó. Ela aqui, nesse exato ponto aqui, onde ela corta o eixo y, esse é o eixo y, onde ela corta esse eixo y, esse é o ponto 1, seria o ponto 0 de x e 1 de y. Esse outro ponto aqui, ó, onde a mãozinha está apontando, esse é o ponto menos 1 e 0, é o ponto da raiz, ou seja, é o ponto menos 1, é o valor que x assume e 0 é y. Então, raiz, como eu já falei em um outro vídeo, é o ponto onde a função assume o valor 0, y é igual a 0, certo? Então, para essa condição, para essa função aqui desenhada, quando o x é menos 1, o meu y é 0. Então, aqui nós temos a raiz. Aqui nós temos o ponto 0 de x e 1 de y, que é o coeficiente linear, tá? Coeficiente angular responsável por essa variação aqui, ó, por essa angulação com o eixo x. Então, se eu aumento a angulação, se eu aumento o valor, essa angulação também aumenta. Se eu diminuo, ela também diminui, certo? Do mesmo modo que se ela vai diminuindo, olha, tá vendo aqui, está se tornando, porque a função mudou de sentido, ela agora está indo para baixo, porque essa função, quando o meu a é negativo, quando o meu coeficiente linear angular, quando o meu coeficiente angular é negativo, a minha função é decrescente. Quando ele é positivo, a minha função é crescente, certo? E aqui nós podemos também, com esse gráfico, essa margem pintada, ó, isso seria o estudo do sinal. Função crescente, à medida que x vai aumentando, é o lado positivo, à medida que x é negativo, o lado também é negativo. A função se torna negativa, ó. Daqui para baixo, os valores de y são todos negativos. Ok? Então, no gráfico a gente consegue perceber tudo isso. Onde a função é positiva, onde a função é negativa, as raízes e o ponto de interseção com o eixo y, que é o coeficiente linear. E o coeficiente angular responsável pela curvatura da função. As características das funções do polinomial do primeiro grau
é a função escrita na forma ax mais b, ou y igual a x mais b. O gráfico será uma reta da função de polinomial de primeiro grau, função afim. O coeficiente angular precisa ser diferente de zero e ele pode ser encontrado, né, se ele não vir com valor presente, ele pode ser encontrado por essa equação. Essa equação, coeficiente angular é igual a variação em y dividido pela variação em x. O que significa isso? Significa eu pegar dois pontos e diminuir os valores deles de x e dividir pela essa mesma diminuição dos valores desses dois pontos, os valores de x desses dois pontos, certo? Os valores de y de dois pontos se diminuindo e dividido pela também diminuição dos valores de x. Coeficiente linear no gráfico vai ser o ponto 0 de x e um valor determinado, né, que é o valor b. A raiz da função é o valor que faz y ser igual a zero e é encontrada pelo ponto x, algum valor de x e 0 de y. Aqui nós veremos um breve resumo, tá, de algumas funções. Tomando esse exemplo aqui, gente, nós temos quando eu zero, por que se diz que o coeficiente angular não pode ser zero? Seja numa função de primeiro grau, polinomial de primeiro grau, de segundo grau, seja qual ela for. Porque se esse meu valor de A for zero, essa minha função passa a ser, deixa de ser a função, ela perde a sua característica e passa a ser uma função constante. Veja, olha, aqui eu tenho um valor, meu valor da coeficiente angular zero. Então, olha, toda a função está paralela ao eixo x. Então, essa função é uma função constante. Quando vocês virem uma função dessa forma, isso é uma característica de função constante, certo? É porque o coeficiente angular dela é zero, a inclinação dela é zero, ok? Vamos passar adiante para um outro modelo de função. Aqui nós temos uma animação, tá? Tá deslizando o valor, uma constante, certo? Que faz movimentar a função. E se a gente tirar esse bonequinho aqui, ó, trouxe para chamar a atenção de vocês. Se a gente tirar esse bonequinho, a gente tem que isso aqui é o que? Uma função constante. Vamos mudar o tipo de função. Quem é essa agora? Olha, essa é a queridinha de todos. A gente tá mudando a constante. Deixa eu parar aqui. A gente tá alterando o valor dessa constante, olha. Quando o coeficiente angular, isso aqui é uma parábola, é uma característica de função polinomial do segundo grau. Então, quando a parábola está virada para baixo, é porque o meu coeficiente angular é negativo. Quando ela está virada para cima, meu coeficiente angular é positivo, certo? Então, se eu altero o coeficiente angular dela, se é positivo é para cima, se é negativo é para baixo, certo? Essa é uma característica de função do segundo grau. Ela também tem a característica de ter duas raízes. O coeficiente linear também vai ser esse ponto aqui, onde a função toca no eixo y. Esse ponto é o coeficiente angular. E o ponto onde ela corta o eixo x, ó, veja que nesse caso aqui ela tem duas raízes, porque está cortando o eixo x em dois lugares. Então, ela tem duas raízes. Se cortasse o eixo x somente em um lugar, seria duas raízes iguais, né? Se diz duas raízes, mas ela teria apenas o mesmo valor para as duas raízes. Então, aqui eu tenho uma função com um coeficiente angular positivo e aqui eu tenho uma função com coeficiente angular negativo. Aqui eu tenho uma função com coeficiente angular positivo e antes era o negativo.